Com dificuldades para se acertar com o Santos, Robinho tem proposta de um rival de São Paulo. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto quem é esse clube grande interessado. Preciso falar também sobre Bruno Henrique, volante do Palmeiras, que está indo para a Arábia Saudita. Vou te contar sobre os valores. Vou falar ainda sobre a audiência da seleção brasileira, que estreou nas eliminatórias. Bom nível de audiência na Globo. E por fim, ponto para Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo. Mandou muito bem nos bastidores. Te explico em detalhes essa história. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de te contar sobre todas as informações que eu prometi agora há pouco, quero lembrar que sábado é dia de você entrar no SPM 365, melhor fantasy game que existe de futebol, para montar seu time no Campeonato Brasileiro ou em qualquer outro campeonato do mundo. Porque se você mandar bem e os jogadores na vida real pontuarem de forma legal, você vai ter direito a ganhar prêmios em dinheiro. Gostou da ideia, né? Então vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai entrar, cadastrar todos os seus dados, validar eles e automaticamente você já ganha 10 dólares para começar a brincar. Usando o cupom Nicola você ainda tem mais 5 dólares no seu primeiro depósito. Bora começar o vídeo repercutindo a excelente estreia da seleção brasileira que fez 5-0 na Bolívia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Primeiro jogo dos 18 que o Brasil faz para se classificar para a Copa do Mundo do Catar em 2022. 5-0, goleada construída com gols do Marquinhos, teve 2 gols do Firmino, teve também gol contra marcado pelo Carrasco e para fechar o Coutinho marcou o 5º gol. O Neymar não balançou as redes, mas fez um grande jogo com 2 assistências, vários lances perigosos, enfim, goleada extremamente fácil, até porque a Bolívia estava super desfalcada, jogadores do Bolívar e também do Jorge Wilstermann não foram liberados, já os atletas do Oriente Petroleiro se recusaram a ser convocados, uma confusão geral por conta de uma série de circunstâncias lá na Bolívia. O Brasil fez sua parte, dominou, criou várias oportunidades de gol e mereceu o placar de 5-0. Algumas curiosidades. Já são 55 jogos sem perder da seleção brasileira em eliminatórias para a Copa jogando dentro de casa. É o maior período sem derrota só atrás da Espanha, que acumula 57 jogos consecutivos de invencibilidade nas eliminatórias como mandante. Já a Bolívia está do outro lado, vive o maior jejum do mundo quando o assunto é eliminatórias, sem vitória na condição de visitante. São 56 partidas sem vitória. Para completar, queria falar sobre o aproveitamento do Tite à frente da seleção brasileira. 49 jogos, 35 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas. Aproveitamento de 78% dos pontos. Prometi lá no começo do vídeo contar sobre a audiência da seleção, certo? Pois sabe que os números foram bem bons. A média de audiência no primeiro tempo ficou próxima de 30 pontos. Bem superior, por exemplo, a dos jogos do Campeonato Brasileiro, seja o time que estiver em campo. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, nenhum desses consegue uma audiência tão alta ou tem conseguido audiência tão alta. No segundo tempo essa média caiu um pouquinho, foi para algo na casa dos 25 pontos, até porque a Fazenda, o reality show, que tem conseguido bons índices de audiência na Record, esteve no ar e pulou e fez com que a Record pulasse para 12,5 pontos de média durante o segundo tempo do jogo. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Peru, jogo ainda sem transmissão em TV aberta nesse exato momento. Só o EI Plus tem garantido o direito de transmissão, o SBT e a Globo ainda tentam chegar a um acordo. E só para acabar sobre esse assunto, queria te atualizar sobre os outros jogos das eliminatórias. Na primeira rodada, empate entre Paraguai e Peru 2-2 no Paraguai, vitória do Uruguai por 2-1 contra o Chile, vitória magra da Argentina por 1-0 contra o Equador, gol de pênalti do Messi. Tivemos também, nessa sexta-feira, a vitória da Colômbia por 3-0 em cima da Venezuela. Bora falar agora sobre o Flamengo, que tem motivos para comemorar. As janelas de transferências nos principais mercados da Europa fecharam e com isso acaba o pavor que o torcedor rubro-negro tinha de perder algumas das principais estrelas do time. E foram várias as propostas / sondagens nas últimas semanas. Teve oferta de 100 milhões de reais pelo Arrascaeta, teve proposta de 26 milhões de reais pelo Everton Ribeiro, essas duas propostas do mundo árabe. Teve sondagem do Benfica em relação a Gerson e Bruno Henrique. Teve uma série de propostas pelo Lincoln, quase todas do futebol europeu. E o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, mostrou enorme jogo de cintura para dizer não para todas essas propostas sem perder os jogadores. Porque é muito simples você ir ao mercado e dizer, só vendo pelo valor da multa rescisória. Mas tem outro lado, como é que fica a cabeça do jogador diante da possibilidade de receber valores muito maiores em caso de transferência. O Braz, com um jeitinho dele, conseguiu contornar todas essas propostas recusadas, conversando com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique,
com o Everton Ribeiro e até com o Lincoln, mostrando para eles que seria importante para os atletas continuarem no futebol brasileiro, mais especificamente vestindo a camisa do Flamengo. Só para você entender um pouquinho da dificuldade, cada euro hoje equivale a R$ 6,40. Se qualquer clube do exterior faz uma proposta de 200 mil euros, a gente está falando de mais de 1.200.000 reais por mês. O Flamengo conseguiu segurar seus jogadores sem sequer dar aumento para eles. Todos mantiveram os atuais contratos. É bem verdade que, por exemplo, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique já tinham tido aumentos recentes lá no começo do ano quando renovaram seus contratos, mas o Flamengo conseguiu não aumentar sua folha salarial agora e manter todos os jogadores. Ponto para a diretoria, especialmente para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel. E o Palmeiras deve anunciar nas próximas horas a venda de Bruno Henrique, volante que está indo para o Al Ittihad, time da Arábia Saudita, dirigido pelo Fábio Carille, ex-treinador do Corinthians. O martelo foi praticamente batido na noite dessa sexta-feira, quando o Al Ittihad ofereceu 4,5 milhões de euros, que equivalem a quase 25 milhões de reais, 24 milhões e 900 mil para ser mais preciso. Só para lembrar que o Al Ittihad queria o Edenilson, fez 2 propostas ao Internacional, o jogador queria se mudar para a Arábia Saudita, mas o Colorado disse não para as 2 ofertas. Então o Al Ittihad mudou o foco, foi no Bruno Henrique, e aí teve um pouco mais de facilidade para fazer o negócio. O Palmeiras chegou a pedir 6 milhões de dólares, o Al Ittihad disse que a oferta máxima era de 4,5 milhões de dólares, e o Palmeiras topou fazer o negócio, primeiro porque havia comprado o Bruno Henrique em 2017 por apenas 3,5 milhões de euros, que equivaliam na época a 13 milhões de reais. Ou seja, você compra por 13 e está vendendo por quase 25. Tem mais um motivo. Hoje o Bruno Henrique ganha 800 mil reais por mês de salário, mas somando uma série de impostos que são pagos em cima do salário dele, o custo do volante é superior a 1 milhão de reais por mês ao Palmeiras, e o Bruno Henrique, que já foi capitão em outros tempos, hoje é reserva de meio de campo que tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, entre outros. Então, gastar 1 milhão de reais para um jogador que é reserva, o Palmeiras entendeu que era melhor negociar. O Bruno Henrique, que estava na concentração para a partida desse sábado contra o São Paulo, foi retirado da concentração para tratar dos últimos detalhes. Se for aprovado nos exames médicos, vai assinar o contrato e o Palmeiras vai fazer um anúncio dessa transferência. Mais uma venda recente de um jogador que não é titular. O Vitor Hugo foi vendido na semana passada por 23 milhões de reais. Algum tempo atrás o Diogo Barbosa também foi para o Grêmio por 10 milhões de reais. É o Palmeiras reduzindo sua folha salarial e vendendo jogadores que não são tão importantes para conseguir manter os jogadores revelados nas categorias de base e que são titulares absolutos. Quero fechar o vídeo falando sobre o Robinho, que agitou o mercado nas últimas horas, sexta-feira intensa. Pela manhã, o presidente do Santos, Orlando Rolo, convocou uma entrevista coletiva para dizer que não teria condição de contratar o Robinho. Por questão financeira, porque de acordo com o Rolo, Santos está à beira do precipício. Durante a tarde, a Marisa Lígia, que é a representante do Robinho, veio a público para dizer que o Robinho toparia jogar recebendo por 3 meses um salário de R$10. E aí todos os olhos se voltaram ao Rolo, ficou a impressão no mercado que era o Rolo quem não queria contratar o Robinho. O que o presidente do Santos fez? Disse que nesse sábado vai estar no CT e aguardará pela Marisa Lígia para que eles possam tentar chegar a um acordo em relação a esse salário mínimo. Ele nem pode contratar ninguém por R$10, precisaria registrar o Robinho, por exemplo, por um salário mínimo, algo na casa de R$1.000, e esse não seria o problema. O grande lance é que parece haver uma queda de braço entre a Marisa e o Orlando Rolo, o presidente do Santos e a representante do Robinho. Robinho nunca escondeu que gostaria de jogar no Peixe, mas ele estava pedindo 500 mil reais por mês e um contrato de 2 anos e 3 meses. Houve, inclusive, nessa sexta-feira uma reunião entre os representantes do Santos e a representante do Robinho, e foi nesse momento que ela pediu esses 2 anos e 3 meses de contrato e um salário de 500 mil reais. A ideia do Santos era oferecer um contrato de apenas 5 meses, ou seja, até o fim do Campeonato Brasileiro. O que está sendo discutido nesse momento? Robinho ganharia por 3 meses esse salário mínimo. No 4º e no 5º mês ele receberia só 60% desse valor de 500 mil reais. E aí, a partir do 5º mês, ou seja, a partir de março do ano que vem, o Santos pagaria integralmente esses 500 mil reais de salário. O Marcelo Teixeira, que é presidente do conselho e deve ser candidato à presidência do Santos, já se comprometeu a pagar o 3º e o 4º mês, caso o Robinho de fato feche. Mas, ao que parece, eu conversei com o Orlando Rolo antes de começar esse vídeo. O Rolo disse que está bem difícil essa negociação. A frase que o Rolo disse foi a seguinte, abre aspas, o Santos faliu, fecha aspas. O que ele quer dizer é que não tem a menor condição de contratar o Robinho para pagar perto dos 500 mil reais por mês nesse momento.
Ah, e essa história precisa ser resolvida rápido, até porque na terça-feira o Santos vai voltar a ser punido pelo não pagamento das compras do Soteldo junto ao Huachipato e do Felipe Aguilar junto ao Atlético Nacional. O Santos não tem dinheiro, não vai conseguir fazer o pagamento e a FIFA vai novamente bloquear a inscrição de atletas, inscrição que foi liberada nessa sexta-feira, porque o Santos chegou a um acordo com o Hamburgo, contou com a ajuda do Andrés Rueda, que é outro candidato à presidência do Santos. Ele emprestou 1,5 milhão de euros ao Peixe para que o Santos tivesse condição de fazer esse depósito. Então, no sábado, no domingo e na segunda-feira, o Santos consegue inscrever novos jogadores e vai precisar ser rápido em relação ao Robinho. Informação importante para completar o vídeo. O Ademir Quintino, que é super bem informado sobre o Santos e que é amigo pessoal do Robinho, ele teve nessa semana com o Rei das Pedaladas. O Ademir Quintino informou na noite dessa sexta-feira que o Robinho tem uma proposta de um clube grande da capital, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. Ele não quis revelar o clube interessado. Conversando com Orlando Rolo, o Rolo disse ter ouvido que esse clube interessado na contratação do Robinho é o Palmeiras. E aí me faz imaginar que foi um pedido do Vanderlei Luxemburgo, que tem cobrado a diretoria do Palmeiras em relação a reforços. O Palmeiras alega dificuldades financeiras e não tem conseguido atender aos pedidos do Luxa. Vale a lembrança de que Luxemburgo e Robinho já trabalharam juntos no Santos, foram campeões brasileiros em 2004 e voltaram a trabalhar juntos no Real Madrid. Pouco depois até se desentenderam via imprensa, mas o Robinho sempre demonstrou muito carinho, muito respeito ao treinador e a recíproca é absolutamente verdadeira. Tentei contato com o pessoal do Palmeiras para confirmar ou não esse interesse alviverde na contratação do Robinho. Ninguém quis falar sobre o assunto, disse que tratam-se de assuntos internos. Já pensou o Robinho vestindo a camisa do Palmeiras? Ainda acho que no final das contas o Santos e o Robinho vão acabar se acertando. Mas, se isso não acontecer até segunda-feira, o Santos não vai conseguir inscrever o Robinho e o Robinho vai precisar procurar um outro clube. Você, palmeirense, queria o Rei das Pedaladas no seu time? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Beleza? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!